Olá, meus alunos dos segundos anos. Eu estou fazendo essa gravação para vocês porque no momento eu estou em fase de recuperação. Então eu vou explicar o conteúdo para vocês, mostrando aqui a minha tela, para que vocês não percam o conteúdo dessa semana, ok? Então estaremos finalizando o nosso assunto sobre Renascimento hoje, e aí eu recomendo que vocês façam a leitura também dessas páginas, justamente para complementar a aprendizagem de vocês. Então, nós temos aqui um infográfico que tem a característica de trazer imagens, gráficos, isso é bem interessante para aprender. E esse infográfico fala do Renascimento em outras regiões da Europa, porque como nós vimos, o Renascimento ele teve o seu início, teve o berço, podemos dizer assim, na Península Itálica. Então, aqui nós temos outras regiões para além da Península Itálica. Nós temos a expansão do Renascimento para a região de Flandres, tá? E aí, como destaque dessa região, nós temos o Erasmo de Roterdã, considerado príncipe dos humanistas. Aqui nós temos as obras, né, que foram escritas por esses humanistas. Nós temos os irmãos Van Eyck, o Jan Van Eyck e o Hubert Van Eyck, que também se destacaram na pintura, tá? Nós temos o Hieronymus Bosch também, que se destacou nessa região. Como eu disse a vocês, né? O Renascimento ele não se restringe somente à literatura, nós temos na pintura. Aqui nós temos outros, né, lá nos Países Baixos, que a gente conhece como Holanda hoje em dia. Na Inglaterra, nós tivemos um florescimento mais tardio em relação à Península Itálica. Nós tivemos aí no século XVI, depois de guerras, né, nós tivemos as revoluções inglesas, né, as guerras das duas rosas, etc. Isso mais na frente. E um dos principais nomes da literatura da época, Thomas Moros, e a sua famosa Utopia, né, uma obra em que se descreve uma comunidade perfeita. Dizem, inclusive, que o Antônio Conselheiro, né, de Canudos, aqui no sertão da Bahia, ele lia Thomas Moros. Tá? Nós temos William Shakespeare, também muito conhecido por Hamlet, Romeu e Julieta e outras obras. A questão do romantismo, a análise mais profunda do ser humano, mais existencial. Aqui a representação, tá? E a atual Alemanha, que era a região do Sacro Império Romano Germânico. Outros pintores que se destacaram naquela época. Na Espanha, tá, o Domênico se destacando da pintura, ou melhor, na pintura. Miguel de Cervantes, o Dom Quixote de la Mancha, que satiriza esses valores da cavalaria medieval. Na França, nós temos o Montaigne e o Rabelais, né, uma obra muito, muito importante. Em Portugal, nós temos o Gil Vicente, a sua poesia satírica, né, essa linguagem feroz, podemos dizer assim, né, para criticar. O Luís Vaz de Camões, com os Lusíadas, também é uma obra importante do Renascimento em Portugal e que também fala das descobertas, das grandes navegações. Isso é importante a gente mencionar. Aqui uma pintura representando o Camões. Nós temos aqui uma representação, né, inclusive, das grandes navegações sob a ótica do Camões. Os diálogos com a arte, nessa seção do livro também, que é bem interessante. Aqui nós temos as outras, podemos dizer, aptidões do Leonardo da Vinci. Ele inventou muita coisa, e além de ser o pintor da Mona Lisa e da Última Ceia, ele se destacou como inventor, anatomista, cientista, matemático, ou seja, o cara foi tudo. Ou seja, ele se destacou em várias áreas aqui. Um autorretrato do Da Vinci do século XVI, tá? E ele era um homem muito curioso, um homem muito criativo, espetacular, podemos dizer assim, né? E ele só recebeu reconhecimento quando seus cadernos foram encontrados, né? Ele ficou conhecido como grande inventor. Então aqui nós temos no livro algumas de suas invenções, né, invenções que contemplam várias áreas, como eu falei, protótipo de robô, bicicleta, helicóptero. Então ele era fascinado por essas criações assim extraordinárias e para a época muito, muito inovadoras. Aqui nós temos o debate sobre duas ideias muito importantes para a época, certo? A teoria geocêntrica e a teoria heliocêntrica, que, é claro, as discussões elas ultrapassam a história, vão para a física, astronomia, matemática, e eu recomendo que vocês, inclusive,
assistam esse meu vídeo aqui, ó, os movimentos da Terra, rotação e translação, porque apesar de ser de geografia, mas no começo eu explico um pouco sobre essas teorias que estavam em discussão naquela época, tá? Então, o Renascimento ele abrange também a ciência e é importante que a gente sempre lembre disso. De maneira rápida, o geocentrismo considerava que a Terra seria o centro do universo e os outros planetas, astros, etc., giravam em torno dele. E a heliocêntrica dizia que era o Sol que estava no centro do universo. E atualmente essa é a teoria mais aceita, tá? Essa teoria foi defendida por Nicolau Copérnico, tá? Mas já é uma ideia que vem desde a antiguidade, ele só fez trazer novamente a cena. E não vale esquecer que na igreja nós temos aí os processos inquisitoriais, né? Muitos desses intelectuais, cientistas, foram considerados homens heréticos, porque eles contrariavam esses dogmas da Igreja Católica. Então, você tem um conflito entre ciência e religião. A mesma coisa aconteceu com o Cristóvão Colombo, quando afirmou que a Terra era esférica, era redonda, né? Outros nomes aqui da astronomia, o Brahe e o Johannes Kepler, também muito conhecido, né, na física. O Renascimento também atingiu de forma muito interessante as cidades, né? Nós temos aí o Renascimento comercial e urbano. Lembre que eu falei que a burguesia que emerge junto aí no final da Idade Média, ela vai se tornar uma importante classe social nos antigos regimes da Europa. Então, nós temos aqui, ó, uma descrição, né, de como o mundo urbano se constituiu naquela época, né, das utopias na política e o que isso reverberou. E aí no tópico 6, né, a tecnologia na Índia após as grandes navegações. Pois é, gente, a gente tem a tendência a ignorar a Índia, a China, mas não, o Oriente é muito rico em história, em cultura, principalmente desenvolvimento tecnológico nessa época. Então, e a Índia, que era o objetivo de europeus durante as grandes navegações, né, Goa, e aí esses portugueses estabeleceram entrepostos comerciais na Índia. E aí você tem a troca de informações, de experiências, trocas culturais, tá? Isso é muito importante. E claro, as técnicas produtivas dos indianos influenciaram os portugueses e vice-versa também, certo? Muita gente subestima esses povos, mas como vocês podem ver aqui, ó, a tecelagem indiana, que era subestimada, ela foi muito destacada, inclusive até o século XIX, século XX, certo? E enquanto a Europa estava vivendo seu processo de revolução industrial no início do século XIX, a Índia já produzia muitos produtos têxteis, tá? Claro, não existia um desenvolvimento industrial muito grande como na Europa, certo? Mas existia uma arte têxtil, podemos dizer assim, lá na Índia. No campo da medicina, os indianos também se destacavam, como tem aqui, né? E em outros campos da produção. Gente, esse parágrafo é muito perfeito. Veja aqui, ó. Dessa forma, apesar de se tornar o centro do mundo por causa do comércio e da expansão colonial, a Europa não era uma doadora de arte e tecnologia para os outros continentes. Em muitos casos, o que ocorria era um trânsito de mão dupla. Ou seja, a Europa era o centro do mundo por causa do colonialismo, das grandes navegações, mas nem sempre a gente pode considerar que o conhecimento dos europeus eram os únicos que existiam e os únicos válidos. Pelo contrário, gente. Você tem aí vários povos fora das fronteiras da Europa que têm conhecimentos que eram relevantíssimos, certo? Aqui nós temos o domínio inglês na Índia, tá? E por fim terminamos o conteúdo, certo, gente?